noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ontem é um dia de muita chuva, né? Uma noite de muita chuva. Hoje todo mundo com medo que chovesse também, mas nós estamos aqui no feriado, arriscando cair uma chuva, mas estamos aqui, graças a Deus. Não tem ninguém aqui vindo pela primeira vez, né? São todos já frequentadores da casa. Então, vamos dar continuidade às nossas atividades através da nossa prece, né? Então, vamos convidar todos a sentarem-se numa posição mais confortável, fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre querido Jesus, e dizer assim: Mestre Jesus, aqui estamos, Pai, mais uma vez reunidos em Teu nome, e desejando tanto a Tua presença em nossas vidas. Ilumina, Pai, a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nos ajuda, Pai, a ter mais fé, esperança em dias melhores. Nos dá, Senhor, alegria de viver, entusiasmo pela vida. Nos dá, Senhor, a Tua paz. Aquela paz que os homens não podem nos dar, mas que o Senhor pode. Derrama, Senhor, Tuas bênçãos, em especial para a palestrante da noite, que suas palavras cheguem aos nossos ouvidos, toquem os nossos corações, que possamos sair daqui melhor do que quando entramos, Senhor. Ilumina a nossa cidade, ilumina os nossos lares, ilumina os lares onde existem dor, ilumina, Senhor, os lares onde Tu ainda não entras, Pai, mas mesmo assim Tu abençoas. Em Teu nome, Mestre querido, que damos por iniciado, damos continuidade às nossas atividades da noite, dizendo ser conosco hoje e sempre, Pai. Assim seja. Antes de fazer a leitura, eu esqueci de avisar a todos, mas eu creio que os que aqui estão sabem que amanhã inicia o 38º Congresso da região Tocantina, né? Vai ser na UFMA e eu creio que todos têm as informações. Vai ser no dia 21, à noite, começando a palestra com o Fábio. Começa às 19h30, né? E no sábado vai ser de manhã e à tarde também, na UFMA, e no domingo, pela manhã, no Anália Franco, tá? Então, os palestrantes são Fábio Carvalho, que é daqui, da FEMAR, né? O presidente da FEMAR, e vai ter o Celso Perri, que é de São Paulo, e o nome do outro palestrante, diga aí, Lécio, que eu estou sem meu celular aqui. Rabelo, João Rabelo. Eu me lembrava do Rabelo, não me lembrava do primeiro, que é de Brasília, da FEB, tá? Então vai ser um congresso muito bom e vamos aproveitar, né? Então, e as inscrições são gratuitas, viu, gente? Então, nos foi orientado a falar em cada palestra, ou antes, ou fazer a palestra direcionada nesses últimos meses para as virtudes, e assim no decorrer do ano que vem também, né? Então, uma das virtudes que a gente pode adquirir, eu acho que tão importante, é a fé, né? Ter confiança, ter fé inabalável faz você ter todas as outras virtudes, né? Você tem paz, você não fica ansioso, angustiado. Então, eu vou ler um trechinho daqui chamado Intercessão, do livro... Eu acho que aqui é o Pão Nosso, Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, Intercessão. Irmãos, orai por nós, diz Paulo, no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral
que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides de bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, vamos desenvolver em nós essa qualidade da fé. E para nos conduzir no estudo de hoje, nós convidamos a nossa professora querida Diana Barreto. Queridos e queridas, muito boa noite. É com alegria, é sempre com muita alegria que eu retorno a essa casa de oração, sempre me proporcionando estudar mais, aprender mais. E, em especial, eu quero agradecer a nossa irmã Mariazinha por ter me dado essa temática com bastante antecedência. Porque, emine que o diga, foi necessário muitas pesquisas, muitos estudos, e depois vem a aflição, porque é um tema extenso e você tem um tempo curto para tratar a respeito dele, não é? Então, a gente agradece mais uma vez e eu espero que neste partilhar de pesquisa, não vou considerar como palestra, mas uma partilha das pesquisas realizadas, dos estudos feitos e que, creio eu, poderá estimular que os nossos irmãos e irmãs aprofundem neste estudo a respeito da reencarnação na Bíblia. Antes de qualquer coisa, nós gostaríamos de esclarecer alguns pontos. O primeiro deles, embora o título da palestra seja a reencarnação na Bíblia, esta palavra, este vocábulo, ele não está na Bíblia. Mas o sentido, o princípio, ele sim. Então, consta na Bíblia, neste sentido de reencarnação, a expressão renascimentos. Esse neologismo, reencarnação, ele surge com Allan Kardec, na obra que inaugura o Espiritismo para a Humanidade no ano de 1857, embora ele vá constar nos dicionários, nas enciclopédias, a partir do ano subsequente, portanto, em 1858. Agora, se os renascimentos estavam contemplados
na Bíblia essa temática estava contemplada. Também tem uma outra expressão que está presente, é a palingênese ou palingenesia, como alguns assim pronunciam. E o palin, que significa várias, muitas, e genesias, de gênese, de origem. Então, várias, muitos inícios. Daí, volto a dizer que se a palavra reencarnação, que foi escrita, que foi criada, é um neologismo pelo professor Allan Kardec, anterior a isso, nós tínhamos renascimento e nós tínhamos a palingênese ou palingênese. Geralmente, nós deixamos as referências bibliográficas para o final, mas eu resolvi fazer o oposto disso. Por quê? Porque nas minhas pesquisas, eu fui buscar quem entende e quem tem muita experiência nessa temática. Um deles é o professor paraibano, pesquisador do judaísmo e das ciências das religiões, que é o professor doutor Severino Celestino. E aqui eu trago uma das obras do professor Severino Celestino, analisando as traduções bíblicas. Essa é uma fonte que vale a pena ser consultada. Temos também, embasando o nosso estudo, o doutor, médico, psiquiatra e neurologista da Federal do Rio de Janeiro, homeopata e acupuntor, instrutor de yoga, conferencista, o doutor Luiz Mário Duarte. Ele também subsidiou o nosso estudo. E Severino Celestino, ele diz que, ele afirma que o judeu, ele é reencarnacionista. Mas o judaísmo, ele não é monolítico. Eles são heterodoxos que nem o cristianismo, porque no cristianismo tem os que estão convictos deste princípio reencarnação e tem outros que não. Mas na cultura judaica, este conhecimento, ele estava presente. Jesus, ele nasceu, viveu e morreu como judeu, e seus seguidores na Antioquia, mais especificamente, o seu apóstolo Lucas, mudou a expressão companheiros para cristãos. Então, o cristianismo, esta expressão surge após a passagem do Cristo para a pátria espiritual, e Lucas é quem vai cunhar a expressão cristianismo. Então, Jesus, como ele mesmo afirma, que ele não veio alterar a lei, mas ele veio dar cumprimento àquilo que os profetas e a lei já havia posto, né? É interessante que nós resgatemos que foram os espíritos que falaram a Allan Kardec sobre a reencarnação. Kardec, ele era de berço católico, de berço protestante, estudioso do magnetismo, e durante o ano de 1854, de 1855, ele passa a estudar as manifestações espíritas, e esse fato choca a comunidade cristã da época. Este conhecimento acerca
da reencarnação, desta palavra nova criada por Kardec, mas, como eu disse ainda há pouco, de um sentido já bastante antigo em várias civilizações, e daqui a pouco eu trato sobre, há uma obra da Idade Média chamada O Portal das Reencarnações, do rabino Isaac Luria. Há outra obra também desse período, A Cabala e a Reencarnação, do rabino Joseph Soutum. Percebam, irmãos e vocês que nos assistem de casa, que é uma temática recorrente, que vem sendo estudada, que obras têm sido publicadas, embora seja um tema controverso para muitos irmãos nossos de outras denominações religiosas. Uma terceira contribuição acerca dessa temática vem do nosso querido irmão Hermínio Miranda. E Hermínio Miranda tem uma obra chamada A Reencarnação na Bíblia. E esta obra em especial, ela fala da enxertia e da supressão de textos, porque veja que foi traduzido do hebraico para o grego, para o latim, para a língua portuguesa, e claro que é preciso que de todas essas traduções haja muito cuidado para manter-se fiel ao texto original. Também trazemos do professor Herculano Pires duas obras importantes, Visão Espírita da Bíblia e Revisão do Cristianismo. E eu parafraseio aqui o professor Herculano Pires, quando ele diz que não existe professor de Espiritismo, mas aprendizes. E todos nós somos estes eternos aprendizes, seja nesta dimensão, seja na outra dimensão, somos estudiosos do Espiritismo. Trago também contribuições de Sérgio Aleixo, ele que é palestrante, escritor, pesquisador espírita, e ele publicou, dentre outras obras, essas obras todas as quais eu menciono, encontra-se nas livrarias virtuais. E essa obra dele, Reencarnação, Lei da Bíblia, Lei do Evangelho, Lei de Deus. E tem em especial, um escritor em especial, que alguns poderão até ficar surpresos, que também nós fizemos consulta a esta obra, que é Carlos Torres Pastorino. Ele que é autor de Minutos de Sabedoria. Esta contribuição de Pastorino, que é um renomado escritor, professor, divulgador espírita brasileiro, nasceu no Rio, e ele é muito conhecido porque este livrinho, Minutos de Sabedoria, você encontra inclusive nas livrarias católicas, né? Porque realmente são gotas de sabedoria que aqui se encontram, e nós percebemos que pela abordagem deste livro, embora pequeno, mas tão rico, é de alguém que tem um conhecimento muito amplo, vasto, acerca do Espiritismo. Ele deixou em cartório registrado de que ele é espírita, mesmo sendo teólogo, professor universitário, pesquisador, filósofo. E esta série que ele nos apresenta, a Sabedoria do Evangelho, ele diz assim, no primeiro volume: para que se tenha segurança sobre a interpretação das Escrituras,
é mister, faz-se necessário. Primeiro, isenção de preconceito, mente livre, não subordinada a dogmas, inteligência humilde para entender o que realmente está escrito e não querer impor ao escrito o que se tem em mente, raciocínio perquiridor e sagaz, cultura ampla e, sobretudo, coração desprendido, puro e unido a Deus. É desta obra, Sabedoria do Evangelho, que Pastorino nos traz esta citação de muita importância e de grande relevância, porque debruçar-se sobre esses textos bíblicos requerem todo um cuidado que estes estudiosos que eu trouxe, por sua exegese, né, o cuidado com essa tradução correta, que tem que considerar o aspecto cultural, socioeconômico, sociohistórico, saber para quem se dirige essa tradução, senão essa tradução poderá estar esvaziada de sentido. Toda essa introdução que eu estou fazendo aqui para vocês é para que nós, ao adentrarmos propriamente as citações bíblicas, que nós tenhamos essa base, né, esse sedimento, para melhor entendermos o que está na sequência da minha fala. Falando sobre esses textos bíblicos, nós temos que manuscritos e copistas, é bom que nós tenhamos uma definição muito característica de que se constituíam esses manuscritos e os copistas quem eram, que papel eles desempenhavam. Os primeiros exemplares do Novo Testamento eram copiados em papiros, uma espécie de papel, material frágil, facilmente deteriorável. Mais tarde, passaram a ser escritos em pergaminhos, em pele de carneiro, tornando-se mais resistentes, duradouros, e os manuscritos eram grafados em letras maiúsculas. A partir do 8º século, passaram a ser escritos em cursivas, ou letras minúsculas. Então, falando de manuscritos, é bom que a gente entenda que inicialmente eram papiros e, posteriormente, pergaminhos. Os copistas, eles eram aquelas pessoas encarregadas de copiar os manuscritos e também se chamavam, além de copistas, escribas. Mas nem sempre eles conheciam bem a língua, sendo apenas bons desenhistas de letras. Pior ainda, se tinham conhecimento da língua, porque então se arvoravam a emendar o texto para conformá-lo aos seus conhecimentos. Então, se esses copistas eles não tinham conhecimento, eles estavam passivos de adulterar. E se tinha conhecimento, também havia essa possibilidade. Não havia sinais gráficos para a separação de orações, e as próprias palavras eram copiadas sem intervalo para poupar o pergaminho, porque o pergaminho era muito caro. Daí, eles usavam recursos como abreviaturas, como interpolação, saltos, siglas. Quem nos traz essa informação é o Pastorino, nesta série Sabedoria do Evangelho. Para ilustrar estes detalhes da tradução, com possibilidade de adulteração, com possibilidade de interpolação, que é você colocar de seu o que não está no original, vamos ao exemplo que aqui eu trouxe. Olha, Êxodo, capítulo 34, versículos 6 a 7. Javé, Javé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade,
que guarda sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune. E castiga a falta dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus filhos até a terceira e a quarta geração. A preposição até, ela foi colocada, porque originalmente ela não está assim. Na Torá, o que tem na tradução da Torá, dessa mesma passagem, é eterno, eterno, Deus piedoso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e verdade, que guarda a benignidade para 2000 gerações, que perdoa a iniquidade, rebelião e pecado, e não livra o pecado que não faz penitência, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, sobre terceiras e quartas gerações. Então, se eu utilizo o até no lugar de sobre terceira e quarta gerações, nós já percebemos uma intencionalidade de alterar ou de adulterar o sentido específico, porque eu não vou me atrever aqui, embora eu tivesse tido aula de latim, não vou ler no original, mas no latim vai falar em in tertiam et quartam progenie, na terceira e na quarta geração. Vejam, meus irmãos, que nesse aspecto, a gente ilustra o que nós dissemos ainda há pouco, com relação ao trabalho dos copistas. Mas há uma informação aqui, muitíssimo relevante, e que é bom que a gente resgate, porque na tradução vai informar que até a terceira e quarta geração, aqueles que erraram, Deus concederá que eles se redimam, né, das suas faltas, dos seus erros, dos seus pecados. Mas há a possibilidade de os pais pagarem pelos filhos. E é lá na citação bíblica de Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 16, que já faz esta observação e que é uma correção. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. E continua em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 29 e 30, nesses dias já não se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, mas cada um morrerá por sua própria falta, todo homem que tenha comido uvas verdes terá os dentes embotados. E, finalmente, em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, sim, a pessoa que peca é a que morre. O filho não sofre o castigo da iniquidade do pai, como o pai não sofre o castigo da iniquidade do filho. A justiça do justo será imputada a ele, exatamente como a impiedade do ímpio será imputada a ele. O que é que nós aprendemos no direito penal? No ordenamento jurídico, há a possibilidade de o pai cumprir uma pena no lugar do filho? Não. De o pai ser responsabilizado, se esse filho for menor, sim, ser responsabilizado. Mas neste caso agora de pagar, de cumprir a pena que é daquele que praticou o delito, obviamente que não. Então, se no direito penal, no ordenamento jurídico dos homens, né, nosso, que rege as relações, se não há essa possibilidade, imagine na lei de Deus. E o Espiritismo vai nos mostrar, portanto, que se nós erramos, esse patrimônio é nosso. E é necessário que nós reparemos estes equívocos que nós cometemos, ou por ignorância, ou por ciência e propositadamente se cometeu,
mas haverá sempre a possibilidade, na lei divina, de nós repararmos, de nós resgatarmos esses equívocos, estas faltas. Assim, meus irmãos, nós hoje que estamos na condição de pais, por exemplo, poderemos retornar na segunda, terceira geração como bisavós, né? Como os bisnetos, melhor dizendo, porque o espírito é o mesmíssimo. Exatamente. Então, vocês observam que a lei de amor, justiça e caridade, por meio de uma das leis da natureza, das leis naturais, esse princípio da reencarnação, nós que praticamos o equívoco, somos nós mesmos que vamos buscar reparar esse equívoco cometido. Bom que se diga também que no século II, escrevia Orígenes de Alexandria, ele que foi o maior mestre da igreja depois dos apóstolos. É manifeste que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo descuido de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Observem aí, meus irmãos, que Orígenes, portanto, ele já sinalizava os desvios no trabalho destes copistas, destes tradutores, destes escribas. E ele, Orígenes, afirmava, portanto, existe a pré-existência das almas, a alma é imaterial e, portanto, existe um progresso constante rumo à evolução. Todos os espíritos foram criados sem culpa e todos têm que retornar ao fim sua perfeição original. Esta citação de Orígenes, ela é de uma clareza sem par, porque ele defendia, sim, a reencarnação, como eu falei no começo, não com esse vocábulo, mas o sentido dos renascimentos, da pré-existência da alma. E em algumas passagens da Bíblia, nós vamos atestar que efetivamente na cultura judaica, este conhecimento, ele estava naturalizado entre as pessoas. Bom que se diga também que até a metade do século VI, a reencarnação fazia parte do cristianismo. E no ano de 553, no segundo concílio de Constantinopla, decretou-se: se alguém diz ou pensa que as almas dos homens preexistem e que foram enviados em corpos como castigos, que sejam declarados excomungados, amaldiçoados. E, a título de curiosidade, foi exatamente a Teodora quem pediu para o seu esposo, o imperador Justiniano, que, junto ao Papa, retirasse do texto tudo que fizesse menção aos renascimentos. E assim foi atendido, porque a roda de Sansara, ou roda dos renascimentos, estava previsto até este concílio ocorrido conforme nós aqui apresentamos. Então, meus irmãos, reencarnação na história da humanidade é uma crença muitíssimo antiga, a origem se perde no tempo. Os sumérios, 4.100 anos antes de Cristo, os hindus, 3.000 anos antes de Cristo, persas, há 550 anos antes de Cristo, eles já ali
constavam no seu sistema de crenças a roda de Sansara, os renascimentos como forma de depuração do espírito. Religiões do Oriente também. O livro Bhagavad Gita tem um diálogo muito interessante, que daqui a pouquinho eu vou tratar, entre o Krishna e Arjuna, que mostra isso muito claramente, que era corrente, né? Era uma crença corrente na Índia acerca dos renascimentos. E também no próprio budismo. Só que com algumas considerações que também precisamos fazer. Jorge Elahá, ele vai nos dizer que esta obra, Bhagavad Gita, ela é composta de 18 cantos. E que no canto 2º, no verso 22, Arjuna interage com Krishna e pergunta assim: o que acontece com a alma que ainda não se depurou numa existência? E Krishna responde: assim como trocamos de veste, o espírito troca de corpo quantas vezes se fizer necessário até alcançar a perfeição. Obras milenares já traziam este conhecimento. Eu falava ainda há pouco que no budismo também estava presente a reencarnação. Entretanto, nessa perspectiva de haver a metempsicose, o que é isso? É que este espírito, ele poderia retornar, reencarnar num vegetal, num animal, e que nós, espíritas, entendemos não ser possível, porque o espírito, ele não evolui, ele não retrograda, ele vai estar sempre, sim, retornando a nova veste, a novos corpos, mas sempre na espécie humana. Lembremos que também na civilização egípcia admitia-se a reencarnação, também lembrando aí o que acontecia no budismo acerca da metempsicose, dessa possibilidade. E na Grécia? Na Grécia, tanto Sócrates, Platão, quanto Aristóteles, a pré-existência da alma era um assunto recorrente, era um assunto presente. A obra A República, de Platão, lá no finalzinho dessa obra, consta o mito de do soldado atestando a pré-existência da alma como sendo um conhecimento naturalmente tratado entre os gregos. Ora, feito esse resgate histórico, desde 6.000 anos antes de Cristo, e passa a humanidade por questões, por vezes políticas, por interesses outros, suprime-se do texto das Escrituras este conhecimento. Propositalmente, esta supressão deixa claro que não é que não exista, mas é que havia a conveniência ou a inconveniência de manter este assunto contido nas Escrituras. Pois bem, passa-se o tempo, muito tempo, e no século XIX, como eu falava ainda há pouco, no ano de 1857, quando o Livro dos Espíritos é publicado na França, a sistematização deste e de outros assuntos concernentes à sobrevivência do espírito após a desencarnação e outros princípios que nós vamos resgatar brevemente. Primeiro princípio, que Deus
nós espíritas acreditamos em um único Deus e que esse Deus é Deus de amor, este Deus é bom e justo, como outras características, atributos que nós vamos tratar daqui a pouco. Também é princípio do Espiritismo a pluralidade dos mundos habitados, não apenas o planeta Terra, mas, como o próprio Cristo afirmou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Também é princípio a comunicabilidade dos espíritos. Os que se foram, não se foram para sempre, não partiram para sempre. Essa comunicação conosco que aqui estamos, ela é possível sim. E aí tem irmãos de outras denominações religiosas que falam, não, mas é proibido evocar. Desde o tempo de Moisés. Ora, se está proibido, existia. Se existia, vamos e venhamos, é que havia naquela gente, naquele povo, um abuso na consulta aos que partiram. A finalidade é sempre de nos orientar, nos esclarecer, e como bem nos ensinou o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. É preciso que nós sejamos merecedores de receber essa comunicação. Também é princípio do Espiritismo a pluralidade das existências. Pluralidade das existências é que nós temos uma única vida e estas oportunidades de resgate das faltas do passado, elas se dão em várias existências. Esse corolário de existências são possibilidades, ou melhor, são oportunidades que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos concede para que nós, portanto, evoluamos, para que nós progridamos, para que nós avancemos. E alguns poderiam dizer, mas e por que a gente não evolui do lado de lá? Na outra dimensão, na pátria espiritual. Porque é aqui, investido do corpo, templo do espírito, investido da matéria, é que nós vamos ser desafiados em relação àquilo que a gente acha que já conquistou de virtudes. Aquilo que a gente acha que já está bom o suficiente. Então, para saber se de fato estamos bons o suficiente, é preciso que nós sejamos colocados à prova no dia a dia. E o véu do esquecimento é mais uma comprovação do amor de Deus para com as suas criaturas. Tem uma observação do doutor Luiz Mário, quando ele diz que nós, espíritas, não somos deístas. O que quer dizer ser deísta? São aqueles que creem que Deus fez o mundo e, uma vez tendo cumprido essa tarefa, deu bye-bye, deixou as leis e, como a gente costuma popularmente falar, a lei de Muricy, cada um cuide de si, porque ele tem mais o que fazer. Nós não somos deístas, nós somos teístas, com T. Porque Deus criou o mundo, tudo o que nele há, e cuida deste mundo e das criaturas desde sempre. Nós não estamos desamparados, desarvorados, por mais que nós olhemos os noticiários e nos entristeçamos com o que assistimos, nada está a ocorrer sem a sua permissão. E Deus age em nós por meio das suas leis. E Deus conta com cada um de nós para que nós ajudemos no progresso, não apenas individual, mas também da coletividade. Assim, para nós espíritas, a reencarnação é lei natural. É uma lei natural criada por Deus, é manifestação da justiça e da misericórdia de Deus, e a reencarnação
volto a dizer, nada mais é do que o retorno à vida física para reaprender. As obras de André Luiz, a série André Luiz, vão nos mostrar em cada um daqueles personagens ali presentes as suas lutas íntimas para se trabalharem, para se adaptarem a essa nova dimensão e para se comprometerem para as futuras encarnações em fazer melhor e em fazer diferente do que fizeram até ali. Como eu havia dito ainda há pouco, a questão de número 1 dessa obra magnífica, que representa o aspecto filosófico do Espiritismo, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária, primeira de todas as coisas. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, se Deus tem tantos atributos, e dentre eles a gente traz que Ele é eterno, que Ele é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, unibenevolente, soberanamente justo e bom, Deus que é amor, Deus que criou tudo que há no universo para que nós sigamos rumo à felicidade. Como que estes atributos todos, eles estariam presentes se nós, em uma ou várias existências, tivemos ali um ato temporário, nos equivocamos, erramos, e por aquele ato temporário padecermos para todo o sempre na eternidade? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Estar uma alma condenada para todo o sempre ao inferno, vai na contramão de todos os atributos de Deus. É uma grande injustiça. As penas eternas, elas não condizem com a bondade e a misericórdia de Deus. E Cristo, quando na parábola do filho pródigo, mostra ali aquele pai que foi surpreendido por seu filho ao ser demandado parte da herança que lhe competia. Para um judeu, este é um ato de grande desonra, de transgressão à lei. Um filho encarnado pedir a sua parte da herança. Porque a herança, na verdade, é um princípio indicativo de direito. E requerer isso era de uma dor extrema para a cultura judaica. Mas quando Cristo ilustra a relação de Deus com as criaturas, ele traz nesse pai amoroso que mesmo o filho tendo cometido este equívoco e que passa por tantas dificuldades, e ao voltar, o pai, ao vislumbrar à distância o filho, corre ao encontro dele, porque o pai ama a todas as suas criaturas. Ele não desmerece nenhuma das suas criaturas. E é também o Cristo que vai, em várias passagens, falar deste não abandono das criaturas, quando lá no Evangelho de João, Cristo diz que todas as ovelhas serão salvas, nenhuma se perderá. Lá em Lucas e em Mateus,
Se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos, e o Pai? Também em João, no capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Vejam vocês, meus irmãos, que acreditar, que abraçar como uma perspectiva existencial o inferno para aqueles que erram é desacreditar do amor de Deus por todas as suas criaturas, como eu falei ainda há pouco. E aquele que é o exemplo maior que nós temos como referencial, Jesus, que foi crucificado, e ele perdoa aqueles que fizeram, aqueles que levaram aquele ápice, ensinando para todos que é necessário vivenciar o amor, vivenciar o perdão. Quando, no período de Semana Santa, e que o sábado é escolhido por algumas religiões para queimar o Judas, né? E aí você fica assim, uai, mas na concepção deles o Judas não se redimiu. Ele ainda continua naquela condição de quando conviveu, de contemporâneo do Cristo. Nós espíritas sabemos que muitas existências foram necessárias para que ele se redimisse. E ele se redimiu. Ele evoluiu, porque tudo na natureza progride, tudo evolui, tudo avança. A proposta, portanto, do Espiritismo acerca da reencarnação é que isso não é uma questão de crença, é uma questão de evidência. É um modelo explicativo de vida que dá respostas às angústias dos homens. E a pluralidade das existências, ela é a prova do amor e da justiça de Deus. E quando nós dissemos que é o modelo explicativo da vida, a doutrina espírita, que se sustenta nesse tripé de ciência, filosofia e religião, busca apresentar para a humanidade, no seu aspecto filosófico, respostas a todas aquelas indagações: quem sou eu? O que faço aqui? Para onde vou após a morte? Por que, na concepção de alguns, os bons morrem primeiro do que os maus? Por que uns nascem pobres e outros ricos? Por que para uns parece que tudo flui e para outros a vida é um perrengue atrás do outro? Por que para uns a vida, a saúde sorri desde sempre e para outros, ao nascer, já se vê às voltas ou com uma cegueira ou com uma limitação mental? Então, estas questões que são filosóficas, o Espiritismo apresenta as respostas para todas elas. E nós vamos ilustrar algumas passagens, com mais algumas passagens que estão na Bíblia, e essa é muitíssimo conhecida, que é aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele não era uma pessoa comum do povo. Ele era um doutor da lei. Ele era um dos 70 juízes do Sinédrio. Então, ele pertencia a uma classe social bastante diferenciada. Mas isso não dava a Nicodemos o entendimento daquilo que na cultura judaica
já era tida de maneira comum. E quando ele indaga ao Cristo, nessa passagem, como que pode um homem velho nascer de novo? Porque aqui o meu tempo está correndo, né, gente? Eu tenho que ser bastante breve. E Cristo, portanto, nesse diálogo diz: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parando aqui, nós já temos a resposta de Cristo, que conforme a cultura e a tradição judaica, a teoria, o paradigma dos renascimentos estava presente. Também há outra passagem de João Batista e Elias. Perguntam os apóstolos: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Cristo diz: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Eis aqui uma excelente oportunidade, ou melhor, mais uma oportunidade, é exemplo daquele diálogo com Nicodemos, de que se isso não fosse fato, que se isso não fosse admissível, Cristo teria aproveitado a oportunidade para dissuadir, para ensinar algo diferente. Mas não, Cristo reitera que João Batista era Elias. E que fizeram o que fizeram com João Batista. Mas, porque Elias, em tempos outros, ele havia feito sofrer. E na condição de João Batista, ele padeceu. Também temos a outra passagem bíblica. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Olha como era corrente na cultura judaica a crença na preexistência da alma, ou a palingenesia ou palingenesia. Cristo que pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então, se isso não fosse comum, se isso não fosse corrente, a resposta dada pelos discípulos seria repreendida de pronto pelo Cristo. E não foi. E Cristo diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E é exatamente a mediunidade, né? Divaldo fala que Simão Pedro, ao dar esta resposta, estava em emoção mediúnica, porque não era a carne que o revelou, nem o sangue, né? Mas ele falava como sendo aquele porta-voz da espiritualidade. Então, se isso já estava na cultura judaica, na tradição judaica, também a gente entende que não havia consenso. Mas Jesus também ele não disse tudo o que era para ser dito no seu tempo, por uma questão de esclarecimento daquelas pessoas. Não estavam prontos o suficiente, mas ele também havia afirmado que ele mandaria o Consolador prometido. Para que nós encerremos estas citações bíblicas quanto à presença do renascimento na Bíblia, nós temos aqui em João, no capítulo 9, versículo 1 a 12, ao ver um cego de nascença.
os discípulos perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Uai, quem pecou foi este ou seus pais? Mas ele era cego de nascença. Em que momento que ele pecou? No ventre? Vejam, a pré-existência da alma, ela está bem aí nessa indagação. E como nós já respondemos a esta questão de que os pais se pagam pelos erros dos filhos, na verdade, é este pai que renasce em gerações vindouras e que assim ele se redime ante as leis divinas, Jesus esclarece que a causa não foi o pecado, mas sim para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, meus irmãos, agora já finalizando, encerrando esse nosso estudo da noite de hoje, qual é a conclusão a que chegamos com relação ao objetivo da Bíblia? O objetivo da Bíblia nada mais é do que ensinar esse roteiro seguro para o autoconhecimento e alguns chamam de salvação. Registrado em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. A partir do momento que nós entendemos que buscar o reino de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso propósito em cada uma das existências que nos são concedidas é para que nós nos auto-iluminemos. Quando nós alcançarmos esse estado, esse nirvana, deixará de haver necessidade de a roda de Sansara, dos renascimentos, continuarem. Porque nós teremos entendido que se somos deuses, nós precisamos cooperar na seara do Pai, melhorando-se, buscando cultivar essas virtudes. E aí eu resgato a questão do Livro dos Espíritos, a de número 132. Qual é o sentido, qual é o objetivo da encarnação? Levá-los à perfeição. E nós sabemos que é uma perfeição relativa. Confirmação de crescimento espiritual para que se acesse à felicidade. É enfrentar sua parte na obra da criação. Na natureza, tudo é solidário. E essa solidariedade está entre as nossas existências e essa solidariedade está entre os mundos. Tudo coopera para a evolução, para a perfeição nas obras do Criador. Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 a 13, afirma: aprendi a contentar-me com o que tenho, na felicidade ou na desdita, na abastança, na escassez, ou seja, independe de fatores externos. Esse contentamento ele aprendeu. Ele teve fome, foi preso, mas a paz interior manteve-se inabalável. E isso tem um nome: estabilidade espiritual. E como que Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, nomina isso? É a consciência integral. Esta é a perspectiva para todos nós. É este roteiro seguro de autoiluminação que nos está reservado por meio da multiplicidade de oportunidades de renascimentos. Assim, meus irmãos, que nós, desculpa se eu tornei cansativo esse estudo
porque são muitas informações, são muitos conhecimentos a serem partilhados, mas como também eu disponibilizei para vocês as referências que nós utilizamos, eu quero crer que terei instigado em vocês o desejo de aprofundarem e de aprenderem também, tanto quanto eu aprendi, que creio eu, para o estudo da noite de hoje. Então, que a gente saiba aproveitar esta oportunidade que nos foi dada pelo Criador, que nós validemos esta existência da melhor maneira possível e que nós aprendamos a buscar, de fato, o reino de Deus que habita em nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gente, que palestra maravilhosa, né? Não foi cansativa, foi maravilhosa. Nós agradecemos do fundo do coração por você ter estudado tanto, ter buscado em tantas fontes, né? Tantos subsídios para nos falar sobre reencarnação. Foi muito boa, muito obrigada. Eu já sou fã dela, sabe, gente? A gente não costuma aplaudir, mas merece ser aplaudida de pé, viu? Muito obrigada. Aham. Aí já estou se aproveitando de você, tá vendo? Pronto, a gente já vai colocar no tema da próxima. É só você dizer o período bom para você. Maravilhoso, muito boa visão, né, da reencarnação através da ciência. Pronto, então, gente, quero convidar vocês para na próxima quinta-feira se fazerem presentes. Vai ser o Aguiar, que vai nos falar sobre o que acontece com os animais após a morte, tá? Então, vai ser interessante também. E hoje, gente, tem previsão de chuva forte agora à noite, então, por isso, nós vamos fazer o passo coletivo para que a gente possa chegar em casa com segurança, tá? Eu convido a Érica para nos conduzir no passo. Ficou só o púlpito, né? Obrigada. Vou apagar a luz? Apagar a luz? Queridos irmãos, que bela viagem o nosso espírito pôde fazer, saindo do seio do Pai, simples e ignorante, para nos tornarmos perfectíveis. De todas as frases importantes, que essa fique nesse instante gravada em nós. Das ovelhas que meu Pai me deu, nenhuma se perderá. Queridos irmãos, nesse instante, mãos divinas estão sobre as nossas cabeças, desfazendo possíveis fluidos, possíveis miasmas, preocupações, sintonias com consciências enfermas. Vamos respirar profundamente na certeza de que o Pai vela por nós, por todos nós.
e na manhã do dia que já se anuncia, seremos anjos. O perfume da caridade, da gentileza, do amor é projetado sobre todos nós nesse instante. Nós, enlevados, observamos a face de Jesus a nos dizer: vinde a mim, vem após mim, levanta-te e anda. E nesse dia novo que vai chegar, os sorrisos serão plenos, porque teremos conquistados a nós mesmos, através das renúncias e dos sacrifícios. E o nosso querido José Grosso, aqui presente nessa noite, nos diz: vamos trabalhar. Trabalhar portas adentro do coração, compreendendo que, se estamos no mundo, não pertencemos a ele. Vamos trabalhar na nossa família, com aqueles que Deus nos deu para evoluirmos. Vamos trabalhar observando que a terra é escola bendita e é sublime oficina de trabalho. Pétalas coloridas caem sobre nós nesse instante. Que elas se transformem em energia sutil, entrando na nossa circulação e nos dando gratidão, vontade de viver, equilíbrio e fé. Nós não estamos sozinhos. O Mestre vela por nós, até o último momento em que nós tivermos atingido a grandeza de servir. A espiritualidade aqui presente abraça todos os trabalhadores e pede que vibremos pelo encontro espírita, envolvendo a região, o local com muito amor e fazendo de nós mesmos templos sublimes da grandeza do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muita paz. Assim seja.